Aleluias. Glória a Deus. Boa noite, que a paz seja em cada coração, amém. Eu acredito que já é uma grande vitória para nós podermos estar aqui na presença do Senhor. A partir desse momento nós vamos estar louvando o nosso Deus. Você que está aí na tua casa, você que está conectado conosco, a partir desse momento, deixa o Espírito Santo tocar a tua vida, deixa Ele tocar o teu coração. Eu acredito que a partir do momento em que Cristo entregou a sua vida, nós nos tornamos casa. Casa onde o Espírito Santo habita, onde o Espírito Santo vem fazer morada. Então vamos declarar isso. Vamos declarar com a nossa vida e com o nosso coração. Tens liberdade aqui, Senhor. Oh, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou a casa, a morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou a casa, a morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Oh, mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Declare: eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Oh, vem mudar, oh, vem mudar. Vem fazer do teu jeito, Senhor. Oh, mude as coisas de lugar, Senhor. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou a casa, a morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou da casa, a morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma.
Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Oh, nós estamos vivendo dias onde tudo parece estar no lugar errado, queridos. Onde tudo parece estar indo contrário àquilo que Deus tem nos prometido. Mas eu quero dizer para você nessa noite, aquilo que está no centro da vontade de Deus caminha do jeito certo. Mas aquilo que está no centro da nossa vontade, infelizmente, está contra aquilo que Deus preparou para nós. Aquele que se faz amigo do mundo torna-se inimigo de Deus, porque o pecado não agrada ao Senhor. Mas nós estamos aqui porque nós temos um Deus que cuida de nós. E todas as vezes que nós entramos no nosso quarto, no nosso secreto, e clamamos por Ele, Ele responde, Ele nos ajuda, Ele nos ensina, Ele cuida daquilo que nós não conseguimos cuidar, Ele prepara aquilo que nós não conseguimos enxergar. Talvez hoje você esteja pensando, será que Deus está cuidando realmente de mim? Ele está sim, querido. Ele pode até estar em silêncio, mas jamais ausente. Ele sempre estará do teu lado. Aleluia. Estamos te esperando aqui, Senhor. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Oh, meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Oh, Senhor,
só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz a te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz a te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui, eu não quero mais sair daqui, eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Quando nós entramos na presença do Senhor, queridos, quando nós lançamos toda a nossa vida na presença do Senhor, quando nós realmente renunciamos àquilo que somos, aquilo que achamos que temos e aquilo que nós esperamos, lançando toda a nossa vida na confiança do Senhor, entendendo quem Ele é, então esse lugar se torna um lugar onde nós não queremos mais sair, se torna um lugar onde nós queremos permanecer firmes, juntos, se torna um lugar onde nós já não queremos mais deixar para trás, se torna um lugar onde nós sentimos o braço do Pai cuidando de nós. Aí nós podemos dizer: eu não quero mais sair daqui, Senhor. Declare isso mais uma vez. Eu não quero mais sair daqui, eu não quero mais sair daqui, eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui, eu não quero mais sair daqui, eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Hoje a minha esposa vai estar ministrando essa palavra, que você possa estar com o teu coração aberto. Receba aquilo que Deus tem para a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora pela vida da tua serva, te pedindo que o Senhor use ela, Pai, como instrumento nas tuas mãos. Todo impedimento, Pai, que não é só apenas, Pai querido, físico, mas também espiritual, que caia por terra agora, na vida da tua serva que vai ministrar, e também na vida daqueles que vão receber, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos, entregando esse momento, que seja para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Boa noite a todos, que a paz esteja
seja em cada coração, amém? Sejam bem-vindos todos que estão aí conectados com a gente, amém? A equipe que está aqui também, sejam bem-vindos. Deus abençoe cada um. Que Deus possa ministrar ao teu coração, assim como Ele ministrou ao meu coração essa palavra, amém? Como o pastor já orou, né? Que todo impedimento venha cair por terra. E eu me coloco aqui à disposição de Deus, como instrumento nas mãos dEle, para entregar aquilo que Ele já me entregou e aquilo que eu tenho certeza que Ele vai continuar ministrando ao meu coração durante este culto, amém? Eu convido você a abrir a tua palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8. Nós vamos ler 3 versículos. Nós vamos ler do 1 ao 3. Amém? Diz assim: o leproso purificado. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. O dia que eu comecei a ler os evangelhos, e o dia que eu cheguei nesse texto, eu até grifei esse versículo que diz: E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Quando eu li isso daqui, eu até chorei. Porque eu comecei a meditar e a pensar na humildade desse homem. Em chegar para Jesus e dizer assim: se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Mas nós vamos falar disso daqui a pouquinho. O tema da mensagem que Deus colocou no meu coração essa noite é: de um lugar de escravidão para um lugar de redenção. Eu entendo que nesse tempo que nós estamos vivendo, Deus está nos tirando de alguns lugares para nos conduzir a um outro lugar. Nós acabamos de cantar que Ele tem liberdade, nós somos casa dEle e que Ele pode mudar as coisas de lugar. Não é esse louvor que nós acabamos de louvar? Então eu entendo que quando algo vai ser mudado de lugar é porque vai ser tirado de um lugar e vai ser levado para outro. Não é assim? E quando Deus trouxe essa palavra ao meu coração, hoje à tarde foi uma batalha, né, para preparar a palavra, para entender o que Deus estava querendo essa noite, né, o que Ele queria ministrar ao nosso coração. E quando Ele me disse sobre um lugar de escravidão para um lugar de redenção, eu falei: Senhor, peraí, primeiro eu preciso entender o que é esse lugar de escravidão e o que é esse lugar de redenção. Eu preciso entender esses lugares, porque para eu saber de onde o Senhor vai me tirar e para onde o Senhor quer me levar. E escravidão, ele significa aquele que é privado de liberdade. Forte, né? Escravidão significa aquele que é privado de liberdade. Eu não vou nem entrar na questão que ele se submete, ele tem que se submeter a alguém que se faz dono dele também. Mas nós vamos para essa tradução, aquele que é privado de liberdade. Agora, redenção. E redenção, eu vou pedir para você prestar muita atenção, porque cada palavra do significado de redenção tem um segredo dentro dessa palavra que Deus vai ministrar ao nosso coração hoje, amém? Primeiro, reabilitação, libertação, salvação, reparo e resgate. Eu vou repetir: reabilitação, libertação, salvação, reparo e resgate. É uma das traduções, é um dos significados da palavra redenção.
E aqui nós estamos falando de um leproso, de um homem que tinha uma doença chamada lepra, né? E essa doença, quando eu li aqui, ela não é certo de que a lepra que eles falavam daquela época seja a mesma quando alguém fala, isso que a gente quase não vê falar mais. Mas naquela época era muito comum. E esse tipo de doença, ela era degenerativa, debilitante e altamente contagiosa. Para os judeus, além de tudo isso, além dessas características normais da doença, eles ainda consideravam leprosos como algo relacionado à maldição. Em outras pesquisas que eu fiz, eles diziam que também eles associavam a pecado, impureza, desonra. Imagina, tudo de ruim estava no leproso. Tudo de ruim estava em quem tinha lepra. Então, eles associavam essa questão da lepra a uma questão de maldição. Mas nós não vamos entrar no que os judeus pensavam ou deixavam de pensar. Nós vamos meditar aqui sobre esse leproso específico, sobre a atitude dele, e nós vamos meditar sobre as 3 características dessa doença. Primeiro ponto. A situação que aquele homem se encontrava. Ele estava num lugar de escravidão. Ué, mas espera aí, pastor. Por que um lugar de escravidão? Escravidão não é privado de liberdade? Aquele homem ele não podia estar no meio da sociedade. Aquele homem ele não podia estar no meio de pessoas. Aquele homem ele era privado da sua liberdade, do direito que hoje nós temos, constitucional, do direito de ir e vir. Ele não tinha liberdade. Ele não tinha liberdade de sentar numa praça. Vamos colocar nos dias de hoje. Tudo bem que hoje ele não ia ter liberdade para muita coisa, porque nós estamos no Covid aí, né? Mas dentro do normal, ele não ia poder sentar numa praça. Ele não ia poder lá, né, ver o parque bonito que inaugurou. Ele não ia poder sentar num restaurante e comer. E talvez ele não ia poder nem entrar dentro de uma igreja. Porque naquela época, ó, a Bíblia diz que os judeus eram um dos primeiros a rejeitá-los. Mas aquele homem privado de liberdade, ele ainda, a Bíblia diz que quando Jesus estava descendo do monte, vinha uma grande multidão. Então eu entendo que esse leproso, que esse homem enfrentou até a multidão para chegar até Jesus. Um homem privado de liberdade. Segundo ponto. Ele se colocou ali em um lugar de humildade. Ele chega diante de Jesus e é como se ele dissesse assim: Senhor, eu sei diante do homem que eu estou. Eu sei diante de quem eu estou. Se ele não soubesse diante de quem que ele estaria, ele não ia dizer assim: se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. Porque eu sei quem o Senhor é. E o Senhor tem todo o poder na terra, tem todo o poder no céu. O Senhor pode fazer o que for. O poder está nas tuas mãos. Então, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Gente, eu fico imaginando Jesus. A hora que chega um homem daquele diante dele, desprezado, rejeitado, privado de liberdade, um homem considerado maldito, impuro, pecador, desonrado, diante de Jesus. É como se ele estivesse passando por toda aquela multidão e tipo, deixa, quer me apedrejar, apedreja, quer me bater, bata, mas eu sei diante de quem eu estou indo, eu sei aonde eu vou chegar, eu sei com quem é aquele que eu vou falar, eu sei quem ele é, não importa a multidão, não importa o problema, eu sei para onde eu estou indo, para o lugar que eu estou indo. Ele sabia que ele estava indo para um lugar de redenção. Ele sabia, porque ele sabia que se Jesus curasse ele ali, ele sairia desse lugar de escravidão. Ele não seria mais privado de liberdade. Ele não seria mais impuro. Ele não seria mais considerado um homem cheio de maldição. Ele não seria mais um homem desonrado. Ele teria sua dignidade restaurada. Ele era um homem que ia poder se assentar novamente na mesa.
talvez ter família, né? Porque provavelmente esses homens, essas pessoas não poderiam talvez se casar, ter família, não sei, né? Ele sabia onde ele estava indo. Terceiro, perdão, continuo no segundo. O principal eu não falei, que é o que eu achei mais lindo disso tudo. Ele chegar para Jesus e dizer assim: olha, Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. Eu acredito que ele falou muito mais com o coração do que com tudo. Essa voz saiu do fundo da alma dele. Foi um grito de dentro para fora. E ele disse: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. E aí, terceiro, ele entra nesse lugar de redenção. Quero que seja limpo. Quero, vírgula. Jesus está dizendo para ele: eu quero. Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. Ele responde: eu quero. Seja limpo. E imediatamente ele foi curado. Imediatamente ele foi liberto. Imediatamente ele foi reabilitado, liberto, salvo, reparado, resgatado. Imediatamente. Agora, dali para frente, pode ter certeza que ele sairia. Ele não ia viver mais nesse lugar de escravidão. E eu quero trazer essa palavra para nós hoje. Mas eu não quero meditar sobre uma lepra física. Quero falar sobre uma lepra espiritual, chamada pecado. Existe uma lepra que ela é pior do que qualquer problema na pele, qualquer, inflamação, infecção, sei lá como que era na época, mas provavelmente eram alguns problemas na pele, que é algo que está na alma, no coração, na essência, no caráter. Essa é a pior lepra que existe. Lepras escondidas, porque a lepra que esse homem tinha, ela era vista, tanto que eles tinham que andar meio que coberto assim, com umas capas, não é? É isso mesmo, né? Sensíveis ao sol, eles não podiam ficar expostos ao sol, olha, realmente privado de liberdade. Só que a lepra deles era vista. Então era fácil de falar assim: o cara é leproso. Quem que ele é? Quem que ele pensa que é? Mas aquele homem que a lepra estava toda ali para fora, toda aquela lepra que podia ser vista, ele chegou diante de Jesus. Ele chegou diante de Jesus com o coração humilde e disse: Senhor, se puder me limpa. Agora o problema é que essa lepra invisível, essa lepra que ninguém vê, essa lepra que está escondida, essa lepra que nos coloca num lugar de escravidão, porque pecado nos leva para um lugar de escravidão. Essa lepra é muito pior do que qualquer lepra que pode ser vista, porque muitas vezes nós tentamos esconder ela até mesmo de Deus. Muitas vezes nós não conseguimos confessar nem ela para Deus. Muitas vezes nós não conseguimos nem pedir para Ele: Jesus, se Tu quiseres, pode me limpar. Se Tu quiseres, pode me tirar desse lugar que eu estou e me levar ao centro da Tua vontade. E me levar para onde o Senhor deseja. Essa lepra, ela pode ser uma mentira, pornografia, insubmissão, incredulidade, falsidade, orgulho, ciúme, inveja. Sabe aquela lepra que está ali? Vai ferindo cada vez mais. Vai ferindo a tua essência. Vai ferindo o teu verdadeiro eu, a tua verdadeira origem. Porque eu sempre falo isso, a nossa identidade não é terrena, a nossa origem não é na terra. O pastor Juscelio fala assim: o céu não é o nosso destino, o céu é a nossa origem.
e começa a ferir a nossa identidade verdadeira. Porque essa lepra vai tomando conta. Essa lepra vai consumindo. Essa lepra vai fazendo a gente ser quem nós não fomos chamados para ser. Porque nós não fomos chamados para ser mentiroso. Nós não fomos chamados para ser falso. Nós não fomos chamados para ser incrédulo. Nós fomos chamados para manifestar a glória de Deus. E existem lepras escondidas. Existem lepras ocultas que hoje Deus quer trazer à tona, se assim eu e você permitirmos. É duro? É. Quando a gente pede para Deus, Senhor, revela a condição do meu coração. Mostra para mim qual é a lepra que eu ainda não estou conseguindo ver. Garanto para você que vai ser desconfortável. Mas não é mais desconfortável que você permanecer leproso. Porque da mesma forma que aqueles judeus faziam aqueles leprosos se sentirem impuros, desonrados, quando eu permito que essa lepra chamada pecado me domine, Satanás vai sempre me fazer me sentir o pior, impuro, vai me fazer sempre ir cada vez mais para trás, andar cada vez mais para trás e me impedir de conhecer a redenção. Sabemos que pecado é desobediência a Deus, né? E no livro da rejeição, que nós estamos meditando no discipulado, a Joyce Meyer trouxe um sentido literal para a palavra que eu achei muito bacana. Ela disse que pecado no sentido literal é errar o alvo, não atingir a vontade de Deus. O pecado faz eu e você errarmos o alvo. O pecado faz a gente não atingir a vontade de Deus. O pecado faz a gente desobedecer. O pecado faz a gente andar na contramão do propósito. O pecado faz a gente andar na contramão da cruz, porque a cruz foi o palco da redenção. Então o pecado vai sempre nos fazer andar na contramão da cruz. Que direção que eu e você estamos andando hoje? Rumo à cruz, à redenção, ao quebrantamento, ao arrependimento? Ou nós estamos andando na contramão da cruz? Pensa aí. Quando vivemos debaixo do pecado, somos também privados de liberdade. A Bíblia diz em Gálatas 5:1 que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, certo? Mas então por que ele diz assim? Então não ponhais novamente em jugo de escravidão, porque existe esse lugar. Abra a tua Bíblia aí em João, Evangelho de João, um pouquinho mais para frente, capítulo 8. Versos 34, que diz assim: respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então o que eu estou te falando aqui essa noite não é coisa da minha cabeça não, é a palavra. A própria palavra diz, o próprio Jesus disse, olha, se você viver, se você cometer pecado, você vai se tornar escravo dele. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Para que nós vamos voltar para esse lugar de escravidão? Tem coisa pior? Por exemplo, esse tempo aí de pandemia que nós estamos vivendo. No início, que estava tudo fechado, né? Sabemos que é um propósito, tem um propósito de Deus no meio disso tudo. Sabemos o que Deus está fazendo, mas nós somos privados de liberdade. Nós não podemos, né, ter os cultos como era, as escolas estão fechadas, tem toda essa questão da prudência, tudo, e isso acaba nos privando de algumas coisas. Né? Quanto tempo nós não vemos alguns familiares, não é? Nós estamos privados de comemorar aniversário, fazer festa, né? Aqui na igreja a gente sempre gosta de fazer uma festinha.
Agora imagina o que o pecado pode te privar. Ele priva você de viver uma vida em abundância. Sabe por quê? Lá em João 10:10 diz assim, que o ladrão veio para matar, Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus veio, Jesus veio para que nós tenhamos vida e a temos em abundância. E é isso que Ele quer fazer. Nos roubar de viver uma vida em abundância, de desfrutar dessa vida. E Deus tem me incomodado muito com isso. Deus tem me chamado a minha atenção. Ele tem dito: Camila, aprende a desfrutar do que eu tenho te dado. Né? No seminário de casamento que nós assistimos, o pastor Juscelio disse algo que eu vou levar para o resto da minha vida. Ele disse assim: Satanás não está preocupado em te impedir de conquistar, irmão. Ele quer que você conquiste mesmo. Pode ver quantas conquistas nós temos. Mas ele quer impedir você de celebrar. Ele, sabe aquele que dá o doce para a criança e fala assim: não, você vai comer só depois do almoço? Nossa, a criança quer. Para criança, vou te falar. É isso que ele quer fazer, sabe? Ele não quer que nós venhamos desfrutar da herança que Jesus conquistou para nós. Daquilo que Jesus já conquistou para nós. E nós entramos num lugar de escravos, onde somos... Quando nós entramos num lugar de escravos, nós somos guiados pelo inimigo, pela nossa própria carne, e nos tornamos reféns das nossas emoções. Foi o que eu acabei de falar, João 10:10. Vamos escolher desfrutar daquilo que Jesus já conquistou para nós. Amém? Mas eu tenho uma boa notícia. Uma ótima notícia. A melhor notícia. Nós não precisamos permanecer nesse lugar de escravidão. Existe um lugar onde o Senhor quer nos levar. E é neste lugar a nossa origem. Existe um lugar de redenção. Lembra o que significa a palavra redenção? Reabilitação, salvação, reparo, resgate, libertação. Deus quer nos levar a esse lugar. E deixa eu dizer uma coisa para você. Aquele leproso, ele estava reconhecendo quem era Jesus. Como se ele chegasse diante dele e dissesse assim: olha, eu sei quem é o Senhor e o que pode fazer e aonde o Senhor pode me levar. Esses dias Deus trouxe ao meu coração o Salmo 37:5, que diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E eu falei: Senhor, entrega o caminho. Ou seja, eu tenho que entregar tudo, até o final. Entregar todo o meu caminho. Será que eu entreguei tudo? Ou será que eu ainda estou me desviando em atalhos? E aí eu lembrei de algo. Eu falei: Jesus, nós temos que entregar o caminho ao dono do caminho. A Bíblia diz em João 14:6 que Jesus é o caminho. Ele é o próprio caminho. E quando eu entrego o meu caminho a Ele, confio que o mais Ele fará, Ele é o caminho que me leva para a eternidade. Entendem? É como se esse homem estivesse dizendo assim: olha, eu sei onde eu estou, mas eu sei que depois desse encontro com o Senhor, eu não vou permanecer neste lugar. E eu sei que o Senhor vai me levar a um outro lugar. E sabe o que acontece quando nós nos arrependemos? Deus nos tira realmente desse lugar de escravidão e Ele nos leva a um nível mais profundo de intimidade com Ele. Ele nos leva a um nível mais profundo de relacionamento com Ele. Ele nos leva a um nível mais profundo. Ele nos leva a lugares que nós nunca imaginávamos estar um dia. Eu não estou dizendo de lugar físico, não. É nesse lugar mesmo, sem culpa. Um lugar de honra. Um lugar de graça. Um lugar de salvação, um lugar de amor, de perdão. E aí Ele nos faz desfrutar de tudo isso. Não adianta nós entendermos que Ele conquistou tudo isso. Nós precisamos desfrutar também.
Ele conquistou por mim e por você. Ele não conquistou para ficar lá, guardado dentro de uma maleta ou dentro de um cofre, só para nos lembrar, não. Ele conquistou para que eu e você pudéssemos viver a graça, o amor, o perdão, a libertação, a cura, a salvação. Nós precisamos desfrutar. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E agora, para terminar, eu quero colocar aqui para vocês como que eu vou dizer? Como que está ligado o que esse homem fez, esse homem leproso, a atitude dele de chegar até Jesus. O que tem a ver ele nos tirar de um lugar de escravidão e nos levar para um lugar de redenção? As 3 características da doença: degenerativa, debilitante e autocontagiosa, altamente contagiosa. Primeiro ponto, degenerativo. Degenerativo significa mudança para um estado pior, perda ou alteração das qualidades da sua espécie. Deus nos formou, nos fez perfeitos, independente de como Ele criou cada um. Nós somos perfeitos para Ele. A forma que Ele nos criou, cada um, a sua imagem e a sua semelhança, e Ele nos fez perfeitos para Ele, certo? O degenerativo, quando alguém tem uma doença degenerativa, ela começa a perder a essência. Ela não consegue mais ter os mesmos movimentos que ela tinha. Ela não consegue fazer as mesmas coisas que ela fazia. Ela não consegue ir aos mesmos lugares que ela ia. Ela começa a ser privada de liberdade. Entende? E aquela doença era degenerativa. E deixa eu dizer uma coisa para você. Lembra dos significados da redenção? Aqui já entra 2. Porque se isso nos faz perder a essência, e a nossa essência não é terrena, é celestial, então eu tenho que entender uma coisa: aqui entra a salvação e o resgate de Deus. Lembre-se sempre disso. Quando aquele homem chegou, a primeira característica da doença degenerativa, tudo aquilo que estava ali fazendo ele perder a essência da sua espécie, Jesus estava restaurando para o original. E a mesma coisa é eu e você. Deus pode nos tirar de um lugar de morte e nos levar para um lugar de vida. Degenerativo, a pessoa vai perdendo tantos movimentos que às vezes ele chega até a morte. E é isso que o pecado é. O pecado é degenerativo. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então Deus quer nos tirar desse lugar de morte e nos levar para um lugar de vida. Entenda isso. O pecado, ele é degenerativo. Então todas as vezes que nós pensarmos em pecar, consciente, ou sabermos que estamos num lugar de pecado, cometendo certo pecado, lembre-se que ele vai começar a fazer você perder a sua verdadeira essência. Ele vai começar a te impedir de ir em lugares que você tinha acesso, mas você não vai ter mais. Ele vai te impedir de fazer coisas que você podia fazer e você não vai poder fazer mais. Segunda característica, debilitante, que significa enfraquecido, perde o vigor, perde o ânimo. Aquele homem provavelmente não tinha força e nem ânimo. Ele não podia nem sair no sol, mal podia sair no sol. Você acha que ele tinha ânimo, força para estar ali, para fazer alguma coisa? E o pecado, ele rouba a nossa força, porque ele nos afasta de Deus. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E o pecado rouba a alegria. O pecado rouba o meu relacionamento com Deus. O pecado rouba a minha intimidade com Deus. Porque é automático. Até quando a gente peca por acidente, a gente demora um pouquinho para ir lá, né? A gente fala assim, ai meu Deus do céu, não acredito que eu fiz isso. Eu na vida hoje. Aí sabe quando você fala assim, Deus... Não sei se vocês são assim, às vezes acontece só comigo, né? Eu falo, ai meu Deus, eu tô com vergonha. E é engraçado que eu falo assim, eu já sei que o Senhor sabe. Mas eu vou ter que falar para o Senhor, vou ter que confessar, então... Espera passar um pouquinho.
Não precisa esperar passar. Quanto mais antes eu for, melhor é. Mas não é assim. Sabe por quê? A nossa força e o poder para vencer o pecado está no nosso relacionamento com Deus. Está na nossa intimidade com Ele. Em Isaías 59:2 fala que o que nos separa de Deus é a nossa iniquidade e o pecado. O rosto dele se encobre diante do pecado. E a Bíblia diz, na redenção de Jesus, que o véu foi rasgado. Entende por que eu tenho que sair desse lugar de pecado e escravidão e ir para esse lugar de redenção? Esse lugar de redenção me devolve o acesso ao Pai. Amém? E aí, nós vamos para mais 2 definições de redenção. Quando nós estamos debilitados, né? A segunda característica, debilitante. E quando nós estamos debilitados, o que acontece? Você perde o ânimo, você fica fraco. Então nós precisamos ser reabilitados, reparados. Quando alguma coisa está fora, o templo, vamos supor, o templo aqui começa a precisar de pintura, precisa de um reparo para que ele fique bom novamente. A mesma coisa, nossa vida precisa de reparo. E nessa segunda característica da doença, quando ele chega diante de Jesus, sem força, sem ânimo, o que Jesus faz? Repara o ânimo, reabilita. Aqui Deus nos coloca em mais um lugar de redenção, para nos reabilitar, para nos reparar, para nos trazer o ânimo de volta. Entenda isso. Quando o pecado vem para te deixar debilitado, quando o pecado vier e você se sentir debilitado, você vai lembrar: Senhor, eu não quero ficar nesse lugar que o pecado me debilita, eu quero entrar no lugar de redenção, porque lá o Senhor vai me reabilitar, lá o Senhor vai me reparar. Terceira e última característica: altamente contagioso. Contagioso é a transmissão de doença de uma pessoa para outra. A lepra, ela era transmissível. E Deus nos fez sua imagem e semelhança. A única coisa que devemos transmitir é o evangelho verdadeiro. É o evangelho de cruz. É a glória de Deus. É o amor de Deus. É o perdão de Deus. É a graça de Deus. Isso tem que ser transmissível mesmo. Isso nós podemos transmitir para todo mundo. Pode passar de um para o outro, não tem problema. Mas você já parou para pensar que quando eu não tenho um posicionamento em Deus e eu começo a conviver com pessoas que também não têm firmeza em Deus, que têm um caráter leproso, que têm lepras escondidas, e eu começo a conviver com essa pessoa e eu não tenho um posicionamento em Deus, o que acontece? Às vezes eu começo a fazer as coisas que aquela pessoa está fazendo. Eu começo a cometer os pecados que aquela pessoa está cometendo. Eu entro num lugar de escravidão com aquela pessoa, ao invés de trazer ela comigo para um lugar de redenção. Olha só, isso é muito pior, porque muitas vezes nós já estamos nesse lugar de redenção. Glória a Deus. Não é muito melhor quando nós estávamos lá de escravidão, Deus nos tirou de lá e nos trouxe para a redenção? Muitas pessoas estão saindo do lugar de redenção e voltando para o lugar de escravidão. E aí, nós vamos lá para 1 Pedro 2,9, não precisa abrir não. Ele mesmo disse que nós somos geração eleita, nação santa, povo exclusivo, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou. E isso nós temos que transmitir mesmo. Que nós já somos escolhidos, eleitos por Ele. E aqui entra a última definição de redenção: a libertação. Porque quando alguém está com uma doença contagiosa, ele precisa ser liberto daquilo, ele precisa ser curado. E Jesus libertou aquele homem daquela lepra. Jesus curou. E quando eu, exerço essa questão do pecado, tanto da parte de ser manipulado, como da parte talvez de ser o manipulador,
Jesus pode me colocar nesse lugar de libertação também. Tudo que precisamos hoje é nos vestir da roupa da humildade, como aquele leproso, e reconhecer que muitas vezes estamos leprosos também e precisamos ser limpos. Não bata no peito, achando que está tudo certo, do jeito que está, vai. Deus já sabe que jeito que eu sou mesmo. Ele sabe. Por isso que Ele está esperando você dizer assim: Jesus, se tu quiseres, pode me limpar. O pastor fala muito isso, né? Josiel fala muito isso. Santidade não é eu não errar, eu não fazer nada. Não, é eu me limpar todos os dias. A pastora Helena Tanuri fala assim: eu tomar banho todos os dias. Então, todos os dias, nós temos a oportunidade de chegar para Jesus e falar: Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. E eu vou dizer uma coisa para você. Deus, Ele quer, Ele deseja nos tirar desse lugar de escravidão e nos levar para esse lugar de redenção. Sabe por quê? O sim, quando você disser para Ele assim: Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar, o Senhor pode me tornar limpo. Ele vai responder para você assim: filho, filha, o meu sim já foi dado há muito tempo naquela cruz. Porque lá eu te purifiquei de todo pecado. Lá eu te limpei de toda lepra. Lá eu devolvi a tua dignidade. Lá eu te tirei da escravidão. Lá eu carreguei tudo que te privava da liberdade, tudo que te privava de viver, tudo que ia te privar de desfrutar. Eu levei sobre mim. Lá em Isaías 53, depois você lê. Ele levou sobre Ele as nossas enfermidades, os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu quero deixar essa palavra aqui nessa noite. E eu quero dizer para você, às vezes, né, esses dias para trás, Deus tem falado muito comigo. Ele me levou a fazer uma oração através do Espírito Santo sobre me tirar de alguns lugares e me levar para o centro da vontade dEle. E como eu disse, o pecado aqui nós citamos mentira, falsidade, insubmissão, incredulidade. E às vezes você está vivendo exatamente nesses lugares. Me perdoa o que eu vou dizer aqui, mas talvez você está vivendo num lugar de mentira e você aprendeu a ser um mentiroso. E você não sabe lidar com a verdade. Talvez você está vivendo num lugar de incredulidade, você não consegue crer e você não sabe como é crer. Talvez você está vivendo num lugar de insubmissão e você não sabe viver na submissão. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Até os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: Mestre, ensina-nos a orar. Eles queriam aprender como orar. Então eu e você podemos pedir para Ele: Jesus, se eu estou nesse lugar de pecado, se até hoje eu tenho lidado só com a mentira, se eu tenho sido um mentiroso, se eu tenho sido um incrédulo, se eu tenho sido falso e eu não sei ser de outro jeito, me tira desse lugar e me leva para esse lugar que eu vou aprender a viver na verdade, que eu vou aprender a crer em Ti, que eu vou aprender a ser submisso, que eu vou aprender a ter fé. Me ensina. Isso que eu estou dizendo para você é algo que Deus ministrou no meu coração. Ele disse, eu falei: Senhor, sabe quando você está numa situação que você já não sabe mais o que fazer, nem como orar? E você fala: meu Deus, e agora? Tá. Aí as pessoas vêm e pregam: Deus quer te tirar desse lugar de escravidão e quer te levar para um lugar de redenção. Poxa, mas eu sempre vivi nesse lugar de escravidão. E mesmo eu estando na igreja, eu achei que eu já não estava mais nesse lugar. E agora você vem e solta uma bomba dessa em cima de mim. E você quer que eu faça o quê? Eu estou te contando um segredo. Peça para Jesus: me ensina a andar na liberdade que o Senhor conquistou para mim.
Eu não quero mais andar no jugo de escravidão, mas eu quero andar na liberdade que Cristo me libertou. Amém? Vamos orar? Talvez Jesus já começou a mexer numas leprinhas aí. E provavelmente quando estava, aquelas feridas, eu creio que mexer dói. Mas tem coisas que só cura quando dói. E às vezes Deus precisa mexer na lepra da mentira, na lepra da incredulidade, na lepra da pornografia, da prostituição. Sabe, Deus precisa mexer na lepra da falsidade, na lepra que está no caráter. Mas você já imaginou viver a verdade de Cristo? Você já imaginou viver em liberdade, não mais em escravidão? Não mais ser privado de viver uma vida em abundância? Eu quero te fazer uma pergunta, ou melhor, eu quero te fazer pensar sobre algo. Imagina, quando Deus criou o mundo, Ele criou todas as coisas. E Ele disse para o homem assim, é tudo teu. Aquele jardim era todo do homem. Ele poderia ter trancado o homem numa caixinha e falado assim, é tudo teu, mas você não vai desfrutar. Não, Ele não fez isso. Ele deu ao homem tudo que ele precisava para que ele pudesse desfrutar. E sabe quando o homem foi privado disso? Quando o pecado entrou. Mas Jesus veio e conquistou esse lugar para nós de novo. Então, em nome de Jesus, peça ao Senhor. Hoje eu não vou falar para você, saia desse lugar e vá para outro. Não, peça para Jesus te conduzir. Sozinho você não vai conseguir. Talvez você está orando e você não conseguiu vencer certas coisas ainda, você está tentando sozinho. Você precisa de ajuda. E sem Jesus nós nada podemos fazer. Amém? Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor nessa hora, Deus. Sabemos que muitas vezes nós estamos leprosos no caráter, leprosos na alma, leprosos no coração. Às vezes tem tantas coisas escondidas dentro de nós que nós não temos coragem nem de pedir para o Senhor limpar. Mas nessa noite, nós entendemos que existe um lugar de redenção. E esse lugar o Senhor conquistou para nós, Pai. E é nesse lugar de reabilitação, de salvação, de libertação, de reparo. É nesse lugar que nós queremos estar. Aonde o Senhor vem nos resgatar. Aonde o Senhor vem devolver a nossa dignidade. Aonde o Senhor já conquistou o problema, que muitas vezes nós achamos que o Senhor ainda vai conquistar, mas o Senhor já conquistou na cruz para nós esse lugar. Então só nos faz voltar para esse lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Porque a tua palavra diz que foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Então não é mais para nós voltarmos ao jugo de escravidão, Pai. Nos tira desse lugar que nos priva de viver a liberdade que o Senhor conquistou para nós. Nos tira desse lugar de vergonha, de sujeira, desse lugar, ó Pai, que nos desonra, deste lugar, ó Pai, que nos impede de desfrutar de uma vida abundante, e deste lugar que o salário é a morte, Pai, porque pelo dom gratuito nós recebemos a vida eterna, através da cruz, Papai. Então eu te peço nessa noite, cada um dos irmãos que estão aqui, e cada um que está nessa live dessa noite, Pai, se existe alguma lepra, que eles precisam chegar diante do Senhor, e expor ela diante do Senhor, porque aquele leproso fez isso, diante de uma multidão, ele expôs toda a lepra, mas nós temos a oportunidade de não sermos expostos, e sim entrar dentro do secreto, e expor toda a lepra ao Senhor, ó Pai, e ali o Senhor nos curar, e ali o Senhor nos limpar, e ali o Senhor nos reabilitar, e nos colocar de volta ao lugar que nós não deveríamos ter saído.
Em nome de Jesus, nos encontre nesse lugar, papai. Nos encontre nesse lugar que nós precisamos do Senhor. Nos encontre nesse lugar onde o Senhor encontrou esse leproso. Nos encontre nesse lugar aonde nós vamos, Pai, ter a humildade de pedir ao Senhor: me limpa, Senhor. Me limpa, Jesus. O Senhor quer nos limpar essa noite. Existem pessoas que se sentem sujas mesmo estando na igreja. Existem pessoas que estão assistindo essa live, que estão se sentindo suja, impura, que está se sentindo mal, que fala assim: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Por que eu não consigo? Por que as coisas não vão? O Senhor me prometeu tanta coisa, eu não consigo viver. Saia desse lugar de escravidão. Deixa Jesus te conduzir a esse lugar que Ele conquistou por você, para você. Deixa Jesus te limpar, te lavar, não precisa ter vergonha. Ninguém tem vergonha de ser limpo. Nós temos que ter vergonha da sujeira. Nós, dona de casa, quando a casa está suja, a gente não quer receber ninguém, né? Porque a gente fica meio com vergonha. A gente quer deixar a casa limpinha para receber as pessoas. Então deixa a casa limpa para o Espírito Santo habitar. Deixa a casa limpa para o Espírito Santo fazer a faxina que ele precisa, tirar os entulhos que precisa, limpar de toda a lepra que precisa. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta palavra. Te agradeço por esta noite. E eu tenho certeza, Pai, que nós não vamos sair daqui os mesmos. Que cada um que está assistindo essa live hoje, em nome de Jesus, que haja um quebrantamento, que haja um arrependimento, que haja confissão de pecados, que haja salvação, Pai, que haja libertação, que haja cura, em nome de Jesus. E que o Senhor tenha liberdade para mudar as coisas de lugar. Que o Senhor tenha liberdade para arrumar a nossa casa interior. Que o Senhor tenha liberdade para fazer o que tem que ser feito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus, queridos. Bom, enquanto a pastora ministrava, Deus não falava no meu coração, né? O que tem te faltado? Talvez você aceite uma lepra porque você acha que algo tem te faltado. Não. Tudo está à nossa disposição. Amém? Você que está em casa, que ouviu essa palavra, receba, toma posse e sai do estado de escravidão e vem para a liberdade que Cristo conquistou. Amém? Pai, te agradecemos por essa noite. Te louvamos, meu Deus, por esta palavra tão maravilhosa que o Senhor nos entregou. Te peço que o Senhor continue ministrando no coração, Pai, daqueles que estão conectados conosco, aqueles que ainda vão assistir esse vídeo que vai ficar salvo na rede, Pai. Aqueles, ó Deus poderoso, que vão estar conosco no domingo, Pai querido. Em nome de Jesus, desde já começa a preparar, ó Pai. Nós estamos vivendo um novo tempo. Um tempo onde o Senhor é o centro de tudo. Assim oramos e te agradecemos hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Tenha uma quinta-feira cheia da presença do Senhor. Fica com Deus. Tamo junto.